Ora, com relação à pena de morte, a Igreja sempre aceitou que o ato em si mesmo é algo de bom. Por que é que a Igreja diz que a pena de morte, enquanto ato, é algo bom? Porque existe aqui por trás uma realidade que é a legítima e proporcionada defesa. Se você não entender o que é uma legítima e proporcionada defesa, você não irá entender a doutrina da Igreja com relação à guerra justa e com relação à pena de morte. Quando alguém agride um inocente, a vida das duas pessoas vale a mesma coisa. Tanto o inocente quanto o agressor são seres humanos igualmente dignos, igualmente chamados à vida eterna junto de Deus. Mas existe uma diferença enorme entre os dois. Um é inocente e o outro é um criminoso. Portanto, o fato daquela pessoa que tem uma vida valiosa e preciosa estar agredindo a vida de uma outra pessoa que tem uma vida valiosa e preciosa, mas é inocente, faz com que eu possa aplicar uma legítima e proporcionada defesa, de tal forma que, ao defender a minha vida inocente, eu posso até mesmo chegar a tirar a vida daquele agressor. Se você entendeu isso, você vai entender o que eu vou dizer a respeito da pena de morte. Mas se você até aqui não entendeu, e você é um desses pacifistas que diz que a legítima e proporcionada defesa é um absurdo, então você não vai entender absolutamente nada. Você precisa entender que é um ato moralmente reto fazer o uso da força para uma legítima e proporcionada defesa. A defesa tem que ser proporcional entre um moleque com um canivete querendo levar a sua carteira e a vida do moleque. É evidente, a sua carteira vale menos do que a vida dele. Não há nenhuma proporção entre, para preservar a minha carteira, eu matar o agressor. É somente se a minha vida realmente estiver em risco. Isto pode acontecer entre duas sociedades. É o caso da guerra justa, onde uma sociedade inocente está sendo agredida por uma sociedade criminosa. Então, por legítima e proporcionada defesa, a sociedade agredida pode se defender e realizar uma guerra que é justa. É um recurso à violência, sim, mas é para defender nossas famílias, nossos lares, nossa pátria, o nosso direito. Existe também o caso do indivíduo contra a sociedade, que é a questão da pena de morte. A pena de morte é uma realidade onde este indivíduo está lesando o bem comum, o bem daquela sociedade, e ele não tem remissão. É um sujeito que não irá se arrepender e, se solto, voltará a praticar os mesmos crimes, irá sempre ser uma dificuldade para aquela sociedade. Se é assim, ele deve ser retirado do convívio social. Esse retirado do convívio social pode ser pela prisão perpétua ou pela pena de morte. A Igreja, olhando a sua história, sempre viu que havia uma dificuldade enorme para as sociedades antigas de retirar uma pessoa definitivamente do convívio social. Hoje mudaram as circunstâncias. Hoje nós temos sociedades desenvolvidas. Nós temos um mundo onde a pessoa pode ser tirada do convívio social definitivamente. Não é mais necessário recorrer à pena de morte. Também porque nós devemos ser humildes e aceitar que o nosso sistema judiciário ele não é infalível. Devemos compreender que, em alguns países, as circunstâncias nos levam a crer que, muito pelo contrário, os sistemas judiciários são muitas vezes verdadeiros instrumentos ditatoriais de injustiça. Levando essas circunstâncias, a pena de morte torna-se praticamente uma hipótese que não encontra no mundo real aplicabilidade. É isto que o Papa João Paulo II explica na sua encíclica Evangelium Vitae, no número 56, que, teoricamente, a pena de morte continua sendo algo legítimo, mas no mundo atual de uma sociedade desenvolvida, ela não encontra praticamente aplicação.